Oiê, tudo bem? Eu espero que sim. E se você está procurando como fazer uma redação do zero, ou eu não sei nada sobre redação, como escrever uma redação, você está no vídeo certo. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como eu faço minhas redações. No vídeo anterior eu gravei, falando mais por cima, assim, como eu faço minha redação e lendo a minha redação do vestibular solidário da Uniswan. E ainda mostrando minhas notas. Então, se você não assistiu e tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E hoje eu vou mostrar o passo a passo direitinho, detalhado, de como eu faço minhas redações. Vou disponibilizar um PDF para vocês acompanharem, deixar no link da descrição, tá bom? Vocês precisam entender que a redação do vestibular, ela sempre vai ter um problema, independente do tema. Eu preciso que vocês não fiquem tentando adivinhar tema. Vocês vão aprender hoje a como escrever a redação sem saber do tema, beleza? Seja lá qual tema for, vocês vão conseguir desenvolver. Então eu preciso que vocês entendam que o tema sempre vai ser um problema, independente de ser um tema específico sobre ambiente ou sobre saúde, muito específico, não importa. Ele sempre vai ter um problema, até porque na redação, eles querem que a gente faça uma intervenção. E para a gente fazer uma intervenção, precisa ter um problema, certo? Então, baseado nisso, vocês precisam fixar na cabeça de vocês que o tema sempre vai ser um problema, tá bom? Para quem não sabe o que é uma proposta de intervenção, vamos lá. A proposta de intervenção nada mais é do que você resolver o problema, que no caso seria o tema, certo? E nele precisa ter uma ação, um agente e o meio. O agente, você pode escolher o governo, o Ministério da Educação ou algum outro ministério, tá? Esse vai ser o agente, que no caso é quem vai resolver o problema. O meio é por meio de que esse problema vai ser resolvido. Eu gosto de colocar que vai ser resolvido por impostos pagos pela população. Qual vai ser a ação? A ação pode ser uma palestra, ou um projeto específico que vai ser desenvolvido para resolver esse problema. Você precisa colocar finalidade, no caso, que eu não citei. A finalidade é o quê? Qual a finalidade de resolver o problema? Eu gosto de finalizar sempre, tais medidas visam combater o impasse de forma precisa e democrática. Pronto, essa vai ser a finalidade, tá bom? Como eu falei anteriormente, o tema sempre vai ser um problema, então você não precisa adivinhar qual vai ser o tema. Tendo isso em vista, você sabe que o problema, independente de ser saúde, educação, meio ambiente, ele sempre vai ter algo em comum. O que seria isso? Seria um problema em comum. No caso, o problema só persiste porque alguém não faz nada para resolver, certo? Quem é o responsável por isso? Normalmente é o governo, que não faz nada para resolver, até porque tudo é responsabilidade do governo, basicamente tudo. A educação, porque a educação no Brasil, infelizmente, ela é precária. As mídias, sejam elas rádios ou as mídias sociais também, elas têm uma grande influência sobre a gente, visto que elas estão aqui para nos informar. Então, elas têm uma grande responsabilidade. Então, vocês têm 3 opções aí, no mínimo, para vocês responsabilizarem acerca do problema. Seja ela o governo, seja a educação ou as mídias sociais. Até porque uma educação deficitária e uma mídia irresponsável pode ser responsável por todos os problemas, Seja eles ambientais, educacionais, todas elas podem ser responsabilizadas. Porque se você vê uma notícia fake news, isso pode influenciar e muito a vida de alguém, na maioria das vezes para o negativo, Ou uma educação deficitária, ela pode prejudicar em muito a qualidade de vida de um indivíduo. Percebeu que se você souber falar sobre educação, governo ou mídias, você consegue argumentar sobre qualquer tema. Tá vendo como isso ajuda e muito? Isso desprende você daquele pensamento de tentar adivinhar o tema, não é verdade? Então, a partir de hoje, você não vai tentar mais adivinhar o tema, se é educação, se é saúde, não importa. Você vai conseguir desenvolver qualquer tema, tá? Anota isso num papel. No final do ano, você vai pôr isso em prática e vai tirar uma nota boa, tá? Então, como começar uma redação? Você vai começar pela introdução, tendo em vista que
a redação ela é dividida em 4 blocos: a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão, tá? Então vamos começar pela introdução. O primeiro passo é você identificar qual que é o problema. Lembrando que o tema sempre é um problema, tá? E você vai problematizar esse problema. Primeiro, você vai identificar qual que é o problema e pode começar com um repertório sociocultural. Pode ser um filme, uma série, uma frase de um filósofo, né? Que eu gosto sempre de começar com a frase do Immanuel Kant, que é: o ser humano é aquilo que a educação faz dele, que você pode usar sobre qualquer tema, porque a educação é a base de qualquer coisa. Você pode começar também com uma lei, com um artigo, com uma notícia, tá? E você vai problematizar, que nada mais é do que dizer que o tema é um problema e ele precisa ser resolvido. Só isso, tá pronta a sua introdução. Mais pra frente eu vou ler um modelo que eu desenvolvi aqui para disponibilizar para vocês, tá? E agora vamos escrever o desenvolvimento 1. E para isso, uma coisa que eu gosto muito no desenvolvimento 1 é dizer por que o tema é um problema. E no desenvolvimento 2 é falar por que o problema ainda não foi resolvido. Então, voltando para o desenvolvimento 1, você vai dizer que o tema é um problema, né? E você pode pegar um dado estatístico do texto motivador para usar. No vídeo anterior, que eu li a minha redação, vocês podem identificar que eu sempre pego um dado estatístico do texto motivador. Lembrando que não é copia e cola, vocês vão mudar as palavras, os sinônimos, tá? Não pode copiar exatamente igual, beleza? Vocês podem começar com a seguinte frase, que é o que eu sempre gosto de começar. Primeiramente, vale ressaltar que o primeiramente está fazendo a função de conectar o meu desenvolvimento 1 com a minha introdução. Então, ele está fazendo uma ligação entre um parágrafo e outro. O desenvolvimento 2, você vai dizer o que impede o problema de ser resolvido. E é aqui que você pode culpar o governo. Você pode começar o desenvolvimento 2 com a seguinte frase, que é normalmente o que eu uso. Além disso, convém frisar que o problema ainda não foi resolvido, por quê? E aí você vai falar o porquê. Por que o governo não faz nada para resolver? Por que o governo não toma uma medida que possa solucionar o problema? Por que o governo é ineficiente? Enfim. E na conclusão, você vai resolver o problema, que nada mais é do que criar uma proposta de intervenção, que no caso é o que soluciona o problema. Nela você vai precisar dizer quem é o agente, que no caso é quem toma as medidas cabíveis para solucionar o problema. Você vai dizer qual que é a ação a ser feita, né? No caso pode ser uma palestra, que normalmente é o que eu também uso. Você vai dizer por meio de que essa ação vai ser feita, que no caso eu uso os impostos pagos pela população. E, por fim, você vai dizer qual que é o intuito dessa ação, a finalidade da ação. Qual a finalidade da ação? É resolver o problema, né? Você pode começar a conclusão com a seguinte frase: portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse, que é normalmente o que eu uso. Agora eu vou ler para vocês um modelinho de redação que eu vou disponibilizar em PDF aqui na descrição do vídeo. Nesse exemplo, o tema vai ser bullying nas escolas, tá? A introdução. Segundo o filósofo Confúcio, saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. Logo, o tema bullying nas escolas nos faz refletir que isso tem sido um problema e precisa ser resolvido. Observações. Aqui eu citei a frase de um filósofo e aqui eu problematizei. No caso, qual que é a problematização? A problematização é: isso tem sido um problema e precisa ser resolvido, tá? Desenvolvimento 1. Em primeiro plano, convém frisar que no ano de 2011, o Brasil teve um caso chocante acontecido em Realengo, bairro do Rio de Janeiro, onde um ex-aluno da escola Tasso da Silveira, que sofria bullying em sua época de escola, invadiu o colégio e atirou contra estudantes, deixando 12 mortos. No entanto, o preconceito e a exclusão nas escolas são recorrentes, o que pode motivar casos como esses e prejudicar toda a comunidade escolar. Então aqui, quem não lembra, né, do caso de Realengo em 2011, repercutiu muito. Aqui eu usei ele como meu repertório sociocultural.
Aqui eu comecei a frase com o em primeiro plano, e aqui poderia ser primeiramente, vale ressaltar que, né, também poderia entrar aqui. E ela está enumerando os meus argumentos, né? Ela está fazendo a função de conectar o meu desenvolvimento 1 à minha introdução. O no entanto, ele é um conectivo de oposição. Eu vou fazer um vídeo também só sobre conectivos para ajudar vocês. O desenvolvimento 2. Ademais, vale ressaltar que, de acordo com o filósofo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Dessa maneira, se a inércia das autoridades escolares permanecerem, os educandos serão obrigados a conviver com o terror escolar, mais conhecido como bullying. Sendo assim, é imprescindível que o problema seja solucionado. Aqui o ademais, que eu comecei com o ademais, ele está fazendo a função de conectivo de edição, né, que está ligando o meu parágrafo do desenvolvimento 2 ao desenvolvimento 1. Aqui eu citei o filósofo Immanuel Kant, né? E o dessa maneira, ele está fazendo a função de conectivo de conclusão. Lembrando que eu vou deixar o PDF na descrição para vocês lerem, tá? E uma observação aqui. Na última frase do desenvolvimento 2, é muito importante que vocês reafirmem que o problema precisa ser resolvido. Se vocês lerem, vocês vão perceber que eu escrevi, sendo assim, é imprescindível que o problema seja solucionado, tá? Eu reafirmei que o problema precisa ser resolvido. E, na conclusão, né, dessa forma, medidas são necessárias para resolver o impasse. Segundo a primeira lei de Newton, um corpo tende a se manter em repouso até que uma força atue sobre ele. Logo, o governo, em parceria com o Ministério da Educação, deve criar um projeto por meio de impostos pagos pela população que conscientize as pessoas de que esse tipo de atitude traz efeitos negativos na vítima e sequelas sentimentais no futuro. Ademais, devem capacitar professores a romper a venda dos olhos, fazendo com que enxerguem e alcancem o bullying em suas escolas. Essas medidas visam combater o problema de forma precisa e democrática. Então, aqui, na minha conclusão, eu iniciei com: dessa forma, medidas se tornam necessárias para resolver o impasse, que eu sempre começo desse jeito. E eu usei a primeira lei de Newton como uma alusão, que diz que o corpo tende a se manter em repouso até que uma força atue sobre ele. Então você pode usar a física, a química, a biologia como um repertório também, tá? E aqui a primeira lei de Newton está dizendo aqui, olha só, se você não fizer nada para resolver o problema vai persistir. É essa a função da primeira lei de Newton na redação, tá? E aqui, quem que é o agente da minha conclusão? É o governo, eu usei o governo. A ação é criar projetos, o meio é por meio de impostos pagos pela população. E qual que é a finalidade? A finalidade é conscientizar as pessoas de que esse tipo de atitude traz efeitos negativos nas vítimas e sequelas sentimentais no futuro. E eu gosto de finalizar com: essas medidas visam combater o problema de forma precisa e democrática. Tá vendo que não é difícil fazer redação? Vocês precisam apenas entender a estrutura, que o tema é sempre um problema. A partir disso, vocês não precisam adivinhar qual que é o tema, vocês precisam ter em mente que o tema é sempre um problema. Vocês vão conseguir desenvolver qualquer redação. Lembrando que eu vou deixar aqui no link da descrição o PDF desse modelo de redação que eu li aqui para vocês e o passo a passo, né, de como fazer. Vou deixar o link aqui na descrição também. Se vocês quiserem assistir o vídeo que eu leio a minha redação do vestibular solidário da Uniswan, vou deixar o link aqui também na descrição. Então é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber tudo que eu postar sobre dicas de estudos do vestibular solidário da Uniswan. Se você tiver alguma dúvida específica, deixa nos comentários ou me chama no Instagram, tá bom? Boa sorte, bons estudos, um super beijo e fiquem com Deus.